Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que acompanhou agora o Jornal Gente, com o Ricardo Capriotti trazendo as informações esportivas, com o noticiário do Brasil e do mundo, e que a partir de agora vai saber o que é notícia também na região metropolitana de Campinas. O Manhã Bandeirantes está chegando em FM 85.7 pelas plataformas digitais. Você nos acompanha pelo aplicativo Bandplay. Já baixou o Bandplay? Gratuitamente do seu celular, do seu tablet. Você consegue baixar e ter na palma da sua mão todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado a você que está com a gente também pelo portal bandmulti.com. Você tem as principais notícias do dia, nosso interior de São Paulo coberto com as nossas equipes espalhadas por todas as regiões, e com a aba Ao Vivo, você clica no Ao Vivo e ali também tem a Rádio Bandeirantes Campinas para nos acompanhar 24 horas por dia. Quem leva até você o som que você ouve das mais diferentes maneiras na multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação é o Pedro Piscinato na mesa de som aqui no nosso estúdio no Jardim São Gabriel. No canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você também já tem a nossa transmissão com imagens iniciada a partir de agora. E quem está no comando da Central Técnica é o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber e com a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493, 97102 1493. Conosco, Tiago Prudente, bom dia para você. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, uma ótima quinta-feira. Quinta-feira que pode marcar uma virada na temperatura aqui na região. Hoje, ainda com máxima prevista para os 27 graus, mas com a chegada de uma frente fria que vai começar a fazer a gente sentir um friozinho nas próximas horas, principalmente no final da tarde, e que no final de semana promete uma queda acentuada na temperatura. Entre domingo e segunda-feira, a gente deve ter aí sim a cara de inverno chegando na nossa região. Mas, por enquanto, hoje, tempo segue firme, sem previsão de chuva, com um pouco mais de nuvens no céu e a máxima de 27 graus, depois de uma manhã em que Campinas registrou 18 graus. Não chove, mas ainda assim teremos o início de uma frente fria para começar a mudar esse cenário, esse veranico que chega bem fora de época. Nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, muito obrigado a você que nos dá carona pelas estradas, ruas, avenidas aqui da nossa região. Neste momento, para você que segue sentido capital paulista, o cenário é aquele clássico para já se acostumar. Rodovia dos Bandeirantes, você que vai até a cidade de São Paulo sabe que encontra trânsito lento sempre na chegada à capital. Função do motorista também é ter paciência no caminho para a capital, mas um pouco antes, no trecho de Jundiaí, tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes, o motorista já enfrenta lentidão pelo excesso de veículos, considerado normal para esse horário. No sentido interior, boas as condições de trânsito. A melhor opção agora é a rodovia dos Bandeirantes. O trânsito está fluindo melhor pela Bandeirantes do que pela rodovia Anhanguera. É a melhor opção para quem se dirige à cidade de São Paulo. Já nos outros trechos importantes também da região, não há problemas para o motorista que segue na Campinas Mogi. Também não há dificuldades para quem está neste momento na rodovia Santos Dumont. É uma rodovia com apenas 2 faixas, então em alguns momentos, alguns pontos de lentidão, mas nada em função de acidente, também não há registro de excesso de veículos. No corredor Dom Pedro,
as condições também parecidas com as dos últimos dias, com um trânsito pouco mais carregado na rodovia Zeferino Vaz, à altura do quilômetro 114, sentido Campinas, mas isso por conta de uma pane mecânica que aconteceu em um veículo que acabou ocupando a faixa da esquerda. Automóvel já recolhido, está neste momento no acostamento, mas atenção, é importante para quem passa por lá. Na Dom Pedro em si, no anel viário Magalhães Teixeira, o trânsito flui normalmente neste momento às 10h06. Manhã Bandeirantes começa trazendo informações sobre a política de Campinas. Ontem tivemos a última sessão na Câmara dos Vereadores antes do recesso parlamentar. Então, a pauta foi longa, tanto que a sessão durou mais de 4 horas, com mais de 10 itens na pauta sendo colocados em discussão. O projeto que mais gerou polêmica, que mais gerou até um debate entre os parlamentares, é um projeto de lei do vereador Nelson Osseri, que fala a respeito da internação compulsória de pessoas viciadas em drogas. Foi a discussão realizada no plenário da Câmara, depois de já ter passado por todas as sessões da casa, por também as comissões que dizem se o projeto de lei ele é constitucional ou não, e essa emenda proposta pelo vereador do PSD, Nelson Osseri, estabelece que o município tem a possibilidade de uma internação compulsória, ou seja, sem necessariamente o desejo da pessoa, de usuários e a responsabilidade do poder público local, ou seja, da Prefeitura de Campinas, por áreas de decadência urbana decorrentes da concentração de usuários de drogas. O parecer da Comissão de Constituição e Legalidade foi favorável e a proposta determina obrigações da cidade que incluem impedir o surgimento, a perpetuação e a propagação de áreas de concentração de usuários de drogas. Solicita, em último caso, a internação involuntária dos dependentes químicos, conforme estabelece uma lei federal do ano de 2001. Lei essa extremamente discutível, polêmica, mas que agora também foi tema de discussão e debate na Câmara Municipal de Campinas. Claro que o vereador Nelson Osseri fez a defesa do projeto, contando com o apoio dos outros vereadores da base aliada à Prefeitura, mas eu queria destacar aqui 2 discursos que fazem com que a gente sinta um pouco o termômetro em si. O projeto foi aprovado, tá? O projeto foi aprovado por maioria no plenário e agora segue para a sanção do prefeito, ainda tem uma segunda discussão. Então, a gente já viu nos últimos capítulos que projetos polêmicos passam numa primeira discussão, ele é aprovado dentro da Casa de Leis, depois, quando chega na mão do prefeito Dário Saad, normalmente ele é vetado, o veto vai para a Câmara e os vereadores mantêm o veto. Tem sido assim nesses projetos polêmicos, muitos deles propostos pelo próprio vereador, pelo mesmo vereador Nelson Osseri. Mas eu queria que a gente acompanhasse aqui um trecho de 2 discursos. Primeiramente, de um vereador que votou a favor do projeto. O pré-candidato à Prefeitura de Campinas, vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, que não é da base aliada ao prefeito Dário Saad, mas tem votado muito parecido com os vereadores que defendem o governo municipal. Ontem também foi assim. O plenário da Câmara estava composto por uma grande maioria dos vereadores que estavam acompanhados na plateia de pessoas contrárias a esse projeto. Então, a gente vai ouvir ao fundo, enquanto o vereador está falando, enquanto está discursando, gritos como recua, derruba o projeto, vaias ao vereador e uma postura do parlamentar de enfrentamento a essas pessoas que estavam ali criticando essa proposta que no mínimo é polêmica. Vou votar a favor desse projeto hoje, porque ele nada mais é do que a repetição da lei federal que já existe. O que a torcida aqui, que está me vaiando e que é contra esse projeto, não entende, é que esse projeto não está trazendo nada de novo. A lei federal já existe, a internação compulsória já é possível, não depende de lei municipal nenhuma,
e os senhores ou estão desinformados ou se fazem de desinformados, né? Acontece que para internar compulsoriamente alguém precisa de um laudo médico e de uma autorização de juiz. Eu sou o presidente da Comissão da População em Situação de Rua. Ficamos aqui 1 ano debatendo o assunto, nenhum de vocês estavam presentes aqui e agora vem fazer esse papel ridículo aí de ficar com a mãozinha assim, patético vocês, né? O nosso querido colega vereador Cecílio é o relator da comissão, amanhã estará apresentando o seu relatório com sugestões ao executivo. E o mais grave de tudo dessa história é que o prefeito municipal, que é quem deve fazer a lição de casa, não está fazendo. A prefeitura não faz o seu papel, a assistência social não faz o seu papel, a saúde não faz o seu papel, e é por isso que está aumentando todos os dias aqui em Campinas a questão do morador de rua. Esse o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, pré-candidato à Prefeitura de Campinas, usando, portanto, esse último espaço na tribuna antes de um recesso parlamentar, já previsto para essa época do ano, mas em 2024, um recesso que tem cara de pausa, porque vem aí a campanha eleitoral e muitos desses candidatos hoje já são vereadores. Ou vão buscar a reeleição para o Legislativo, ou no caso do vereador Paulo Gaspar, vai tentar a vaga de prefeito de Campinas. O outro discurso é de alguém que votou contra o projeto, a vereadora Guida Calisto, do PT. Mas ela utilizou esse espaço para ter uma conversa com os colegas de casa, não os da bancada da esquerda, mas com os parlamentares que formam hoje a base de apoio ao prefeito Dário Saad, trazendo um ponto de reflexão para os parlamentares. Nos causa, assim, uma indignação a gente ter que estar aqui nesse espaço, na nossa cidade, debatendo sobre esse projeto e que já está mais do que, assim, né, pacificado o entendimento que é um erro essa casa estar, nesse momento, debatendo isso sobre a possibilidade de vir aprovar um projeto tão desumano como esse. Mas eu quero, senhores vereadores, dialogar primeiro com a base do governo. A gente sabe que existe um acordo, né, da base, e que a gente respeita esse acordo, de aprovar projetos de vereadores da base em primeira discussão. Mas eu quero dialogar com vocês sobre o que está acontecendo, não só nessa casa, mas no Brasil. Em 2020, o PSDB, ele foi um partido que ele se colocou como linha auxiliar do bolsonarismo e da pauta da extrema-direita. O que aconteceu com esse partido? Ele foi varrido. Aqui em Campinas mesmo, acabou o PSDB. Praticamente acabou. Por quê? Justamente porque ele serviu de linha auxiliar de quem defende projetos de ódio. E é isso que essa pauta que está colocada pode fazer, inclusive conosco aqui nesse ano aqui. Vocês estão alimentando, dando voz, fortalecendo alguém que não tem compromisso com a maioria da população e nem com essa cidade, nem fazer discussões sérias aqui. E eu sei que tem vereadores aqui nessa casa que há muito tempo são vereadores, têm vários mandatos e que se preocupam também com Campinas. Mas quando vocês caem nessa armadilha de aprovar projetos tipo como esse, vocês estão fortalecendo um segmento que não tem compromisso com a nossa cidade. Não tem compromisso com a nossa cidade. O compromisso deles é com ódio. Essa vereadora Guida Calisto, do Partido dos Trabalhadores, falando a respeito desse projeto aprovado em primeira discussão, aprovado em primeiro turno pela maioria da Câmara. Esse projeto deve voltar depois do recesso para uma segunda votação, só no segundo semestre,
e depois, se aprovado também em segundo turno, chega às mãos do prefeito Dário Saad. Desde 2019, essa proposta está na Câmara Municipal e reapareceu na pauta essa semana. Foi votada na última sessão, então tem uma cara, assim, de projeto que vai gerar um impacto e um debate nas eleições. A internação compulsória, ela não é necessária ter a autorização familiar. A internação compulsória, ela é sempre determinada pelo juiz competente, o juiz da área, depois de um pedido formal feito por um médico atestando que a pessoa não tem domínio sobre a própria condição psicológica e física. Esse projeto ele já vem sendo discutido em outras grandes cidades do país. A Câmara de Florianópolis já aprovou, em fevereiro desse ano, um projeto de lei que prevê a internação compulsória de pessoas em situação de rua que tenham transtornos mentais ou dependência química, comprovada por um médico. Curiosamente, o projeto é de autoria do prefeito, lá em Florianópolis, que é do mesmo partido de Nelson Osseri, vereador do PSD aqui de Campinas. O prefeito de Florianópolis, Topázio Silveira Neto, conseguiu maioria na Câmara de lá, 17 votos a favor, 4 votos contrários e 1 voto que foi de abstenção. No Rio de Janeiro, o prefeito, que também é do mesmo partido, o PSD, Eduardo Paes, já anunciou que a cidade fará internação compulsória em caso de risco à vida. Então a prefeitura publicou já no final do ano passado um decreto determinando essa internação involuntária em casos de intoxicação grave, risco de suicídio, síndrome consumptiva, que é uma grande perda de peso, a pessoa que de repente emagrece por conta do vício, e qualquer situação de risco à vida iminente. Então, todos são do mesmo partido do vereador Nelson Osseri. Parece que é um projeto compartilhado. E chama atenção também que o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, numa entrevista no início desse mês ao canal My News, defendeu a internação compulsória de usuários de drogas da Cracolândia durante uma sabatina que aconteceu com os pré-candidatos. Boulos disse que a opção é uma alternativa em casos extremos de dependência química, porém precisa ser decidida por um profissional qualificado e argumenta que sustenta a ação não apenas como pré-candidato, mas como alguém que teve a oportunidade de se formar e escrever uma tese de mestrado em psiquiatria. Então veja que outras grandes cidades discutem também esse assunto. Não sei se é exatamente um projeto tão fora da realidade de Campinas. Mas quando a vereadora Guida Calisto diz que os parlamentares da base votam projetos sem, às vezes, se debruçarem sobre eles, eu acho que ela não está de toda errada não, viu, Tiago Prudente? Dez horas 18 minutos, Tiago Prudente conosco nesta manhã de... Agora não mais, deu para ouvir, né? Tiago Prudente, a gente vai reconectar a partir de agora, mas é só um exemplo de como muitas vezes o projeto político ele é discutido com um caráter ideológico onde ele não deveria ter. E, inclusive, tendo pessoas das mais diferentes opiniões sendo favoráveis a algo parecido, não exatamente o mesmo projeto como está escrito em Campinas. Mas o pré-candidato do PSOL em São Paulo entende que uma internação compulsória em casos extremos pode ser estudada. Portanto, fica aí uma série de reflexões. São muitos os debates levantados, primeiro com relação a esse projeto em si e segundo também com a fala da vereadora Guida Calisto. Quando ela disse a respeito do PSDB, eu acho que ela foi cirúrgica. Boa parte do eleitorado do PSDB não embarcou na onda bolsonarista que o partido tentava também colar. Isso fez com que o partido perdesse relevância nacional e o mesmo se aplica aqui para Campinas também. Hoje o PSDB não tem nenhum vereador na cidade, Tiago. O PSDB morreu, só esqueceram de enterrar, né? A verdade é essa, né? Pra gente ser sincero aqui. E eu acho que tem dois apontamentos que são muito necessários nessa fala da vereadora.
Isso é verdade também, tem muito vereador que nem lê os projetos que vão ser votados, e esse é um problema muito grave. Não sei se é o caso desse projeto, mas a gente está falando aqui no geral, nesse caso. E quanto à absorção da esquerda, da direita, pela extrema-direita, ou a ultradireita, dê o nome que quiser. Mas o que acontece? Hoje no Brasil, o que acontece é isso. A direita foi capturada pelas pautas da extrema-direita. E eu digo mais, quando a extrema-direita verificar que não tem mais a necessidade de ter a direita, os partidos que não são de extrema-direita ou não têm muitos políticos ligados à extrema-direita podem se preparar que vão tomar um belo de um pé na bunda, que é isso que vai acontecer. Pode se preparar, isso, a política é dessa forma. Você faz aliança por conveniência ou até pelo alinhamento ideológico. Nesse caso, hoje a direita, e aí eu falo aquela direita tradicional, os conservadores, se utilizam da extrema-direita para se eleger. É só ver isso. Candidatos mais de centro-direita, direita, ou até mais do centro, muitas vezes se posicionam próximo ao bolsonarismo, por exemplo, para conseguir os votos de pessoas que são ligadas ao bolsonarismo para conseguir se eleger. Mas, de fato, elas não são. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Mas eu tenho a visão de que quando o bolsonarismo, no caso, conseguir alcançar uma parcela maior da população, ele vai meter o pé na bunda da direita tradicional e aí vamos ter um monte de PSDB perdido por aí, olhando a vida passar. Dito isso, vamos ao projeto em si. Eu estava lendo o projeto aqui. Eu acho que o projeto traz mais uma segurança jurídica para o município do que criar algo novo. Por que do que criar algo novo? Porque o projeto é baseado em uma lei federal que já existe e prevê a internação compulsória, ou seja, que já é possível pedir essa internação compulsória. É claro que não é o município que determina, e pelo projeto não é o município que vai determinar a internação compulsória, ele vai pedir nos trâmites da lei, ou seja, vai ter que ter um médico, pedir para um juiz, aí fazer o laudo, atestar se vai ter se é necessidade da internação compulsória, o Ministério Público vai acompanhar, outros órgãos vão acompanhar. Então, o que eu vejo aqui é mais uma questão da segurança jurídica. Só tem um ponto que me chama a atenção no projeto, Heitor Fredo, porque tem lá, fala assim, que a prefeitura vai ajudar a combater essas áreas de concentração de usuários de drogas. E aí, em São Paulo, tem uma discussão agora sobre o uso da Guarda Municipal para fazer ações na Cracolândia aqui. E desconfio que isso pode levar a Guarda Municipal ao mesmo processo aqui na cidade de Campinas, uma vez que seria a Guarda Municipal que seria utilizada. Aqui a Guarda Municipal também atua, a Polícia Militar cada vez é uma que atua na Cracolândia. E há uma discussão na Justiça sobre isso, se seria função da Guarda fazer esse tipo de ação. Então, acho que é algo que pode se estender para Campinas. E aí no projeto tem assim, olha, que a prefeitura tem que combater as concentrações de usuários de drogas. Entende-se por área de concentração de usuários a localização em que se concentrem no mínimo 2 usuários com frequência em que o uso de drogas seja rotineiro, causando degradação urbana. Aí ele fala, considera-se degradação urbana, desvalorização imobiliária, diminuição dos frequentadores do comércio local, mudanças das características do comércio. E aí dá uma série de pontos que caracterizam essa degradação. E aí fala o seguinte, identificadas as áreas de concentração de usuários, o município atuará, podendo agir de forma integrada com o Estado e a União para recuperar a área, tomando as medidas necessárias em especial. 2 pontos. Removendo usuários, combatendo narcotraficantes e outros criminosos, priorizando investimentos na área, inclusive privados. O segundo e terceiro item, combater narcotraficantes e outros criminosos, é função do Estado. Priorizar investimentos na área também é função do Estado. Agora eu fico me perguntando, remover usuários, vai remover para onde? E se ele não tiver a caracterização para internação compulsória? Em São Paulo, na capital paulista, a gente viu o resultado de ficar movendo a Cracolândia para um lado para o outro. O centro, antes o que era uma rua, se tornou o centro todo de São Paulo, é uma loucura. Toda vez que a Cracolândia se movimenta, o centro vira de ponta cabeça. Então, isso aqui é algo que também precisa ser muito bem esclarecido.
Como assim? Remover usuários? Remover para onde? Tirar da porta de alguém e jogar para a porta de outra pessoa? Porque é isso que acontece hoje aqui na capital paulista. Eles ficam movimentando a Cracolândia, falam, ó, agora é só a vez de aguentar um pouco aí a Cracolândia. Agora vamos para outro lugar aqui. Vamos colocar, agora é a sua vez de aguentar um pouco a Cracolândia. É basicamente isso. Será isso? Se bem que a gente não tem uma Cracolândia do tamanho da Cracolândia de São Paulo. A gente tem situações, sim, na cidade de Campinas, mas nada comparável à capital paulista. Mas acho que esse é um ponto sensível do projeto, Heitor Fredo. E também para a gente destacar a postura que começa a mudar do pré-candidato a prefeito Paulo Gaspar. Tudo bem que ontem confrontado mais uma vez pela plateia e ele respondendo, apontando que chegou até a ser chamado de mal educado, depois disse que não, vocês é que são mal educados porque não sabem se comportar, dizendo que ali não era um estádio de futebol para torcida organizada e, de certa forma, chamando atenção também para uma campanha que ainda está para começar de candidatura a prefeito de Campinas. Agora, o vereador Paulo Gaspar já aprovou, votou a favor na Câmara de um projeto que regulamenta o avanço das áreas urbanas sobre as áreas rurais de Campinas e que ele dizia que não era o melhor dos projetos, mas votou a favor. Ontem disse, esse projeto não muda nada, mas vou votar a favor. Curioso esse comportamento de se aproximar da base da prefeitura na Câmara Municipal, mesmo sendo um vereador que fez um mandato todo de forma independente. Se colocava como alguém independente. Isso não significa que ele seja da base do Dário neste momento, mas parece não estar tão distante desses outros vereadores que vão apoiar um concorrente dele na Prefeitura de Campinas, Thiago. E eu vou além, eu acho que são projetos também que agradam a base que está ligado mais ao bolsonarismo, a base de eleitores. Lembra que eu comentei, é a primeira parte do meu comentário, e eu acho que aí se encaixa uma parte do Novo, basicamente porque o Novo também tem muitos bolsonaristas, porque o bolsonarismo não está num partido só, né? Ele está espalhado em vários partidos, e dentro do Novo tem vários bolsonaristas, mas dentro do Novo também tem muitos que não são bolsonaristas, assim como em outros partidos. Mas esses candidatos, eles ficam estrangulados. Por quê? Se eu não sou bolsonarista, não sou de esquerda, Heitor, eu vou ter voto de quem? Eu terei voto suficiente para avançar pelo centro? Qual que é o resultado de candidatos do centro no Brasil nos últimos anos, Heitor Fredo? Sucesso ou fracasso? Na Câmara, sucesso. Agora, no Executivo, fracasso. Fracasso. No cargo executivo, disputando de cargo executivo. Não, é polarização total. Isso, pelo jeito, vai se seguir também na eleição municipal. Exatamente. Aí a gente pega a entrevista do Paulo Gaspar aqui. Eu perguntei se ele ia para o bolsonarismo, lembra? Eu fiz essa pergunta para ele se ele ia para o bolsonarismo. E aí, durante a entrevista, ele faz uma colocação, que ele diz que nem o Rafa, nem o Dário é de direita, e que ele representa a direita de verdade. Por que você acha que ele sinalizou dessa forma? Você acha que ele está querendo avançar para que base eleitoral, Heitor Fredo? Porque é aquela história. Se ele conseguisse avançar para a esquerda, ele avançaria para a esquerda, para o eleitor, porque voto não tem cor, voto é número, quem tem mais voto leva, não importa se a pessoa é de direita ou de esquerda que está lá votando, mas como ele não consegue avançar para esse campo, ele avança para o outro. Então, basicamente é isso. É surreal as pessoas pensarem que o político vê a cor de quem está votando lá, a cor ideológica, eu sou de tal. Não, para ele o que importa é número, porque o que garante voto, o que garante a eleição é o número de votos, não o número de pessoas da esquerda ou da direita que vão me apoiar, né, Heitor Fredo, mas o número de votos total. Então acho que ele caminha para tentar buscar um apoio desse eleitorado bolsonarista, mas ao mesmo tempo buscar esse voto do centro, porque é só assim que você consegue se eleger, tanto a direita quanto a esquerda brasileira. E o Partido Novo na Câmara Federal tem votado mais contra o governo do que o próprio PL. Claro que o PL tem uma bancada muito maior, mas há mais divergências às vezes dentro do PL, no sentido de ser ou não contrário a um projeto que o governo está defendendo, do que o Partido Novo. Então, de certa forma,
tem uma pitadinha mesmo ali, de que o Partido Novo, às vezes, parece mais bolsonarista do que o próprio PL de Jair Bolsonaro. Vamos ver como será o comportamento também na campanha. Mas você sabe o que significa PL, né? Não é Partido Liberal porque é liberal na economia, né? É liberal porque os deputados podem fazer o que quiser, porque ali tem de tudo, né? Tem centrão, tem esquerda, tem extrema-direita, é por isso que é PL. 10h30, marcou o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Um rápido intervalo e na volta o Manhã Bandeirantes vai falar sobre os 250 anos da cidade de Campinas. Nesse final de semana tem a apresentação especial de aniversário. A Esquadrilha da Fumaça está de volta à cidade. A gente vai saber mais detalhes sobre esse e outros eventos na sequência daqui a pouquinho, em 3 minutos aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Noruega confirmou uma nova doação no valor de 50 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. O país europeu já havia se comprometido a realizar esse repasse em dezembro do ano passado. A confirmação ocorreu mediante a formalização do termo de doação junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. A região engloba 9 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Criado em 2008, o Fundo Amazônia apoiou cerca de 100 iniciativas e desembolsou cerca de R$1 bilhão. A Noruega é historicamente a maior doadora, seguida da Alemanha. Em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, os dois países protestaram após o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, efetuar mudanças na estrutura do Fundo Amazônia. Posteriormente, eles chegaram a anunciar a suspensão de repasses, levando em conta o aumento no desmatamento na floresta amazônica. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O TEP 207 está chegando. E na Rádio Bandeirantes Campinas você ganha prêmios participando do Palpite Premiado do Derby. Para participar é muito simples. Corre pro Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. No post da promoção do Palpite Premiado, você escreve a palavra Derby. Aí é só ficar ligado no seu direct, pois você vai receber um link para preencher com seus dados. Escolha entre Guarani, Empate ou Ponte Preta. E no domingo após o jogo, saberemos quem serão os ganhadores de vários prêmios. Uma Alexa novinha, camisa do seu time de Campinas, furadeira, rádio Mondial e muitos rádios portáteis. Promoção Palpite Premiado do Derby. Corre agora pro Insta da Rádio Bandeirantes Campinas e participe. Derby é na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h da manhã, 34 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2024. Está chegando o aniversário de Campinas. Essa metrópole vai completar 250 anos em 2024. E uma série de eventos está programada, essa série, para começar. Já estão acontecendo alguns, né? Mas nesse final de semana tem um pra lá de especial.
a Esquadrilha da Fumaça estará em Campinas. Um evento que acontece domingo na Praça Arautos da Paz. Parte dessas festividades dos 250 anos de Campinas. Sobre esse evento e sobre o que mais o campineiro, o turista, aquele que ama Campinas, vai poder curtir nos próximos dias, a nossa convidada é a secretária de Cultura e Lazer da cidade, Alexandra Caprioli. Secretária, muito obrigada por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente é muito importante a gente poder falar com os ouvintes e principalmente fazer um convite para que todos possam aproveitar intensamente esses 17 dias que a gente tem até o aniversário de Campinas, mas dizer que também as festividades não terminam só no dia 14, a gente vai continuar o ano aí numa intensa comemoração, porque 250 anos é um marco extremamente importante. Mas você já falou tudo, esse primeiro final de semana aí, né, mais da reta final das comemorações, até chegar o dia 14, a gente vai ter esse evento que faz tempo que Campinas não recebe, que é esse show aéreo da Esquadrilha da Fumaça, e a gente está muito feliz, porque a gente sabe que as famílias vão ter essa oportunidade, né? Um evento super familiar, e que a gente espera que atraia muita gente para poder ver esse lindo show. Estimativa de público, secretária, qual é e como está sendo montada a estrutura para receber os visitantes na Praça Arautos da Paz? Olha, a gente decidiu por fazer na Arautos da Paz justamente pela grande capacidade de público, né? A Praça Arautos da Paz certamente tem capacidade de receber 20, 30 mil pessoas, mas não é isso que a gente imagina. A gente sabe que aos domingos, né, já é a Praia do Campineiro, então a nossa decisão teve a ver também com o fluxo turístico que aquela região já recebe. A gente tem uma estatística aí que aos finais de semana circulam na Lagoa do Taquaral mais de 30 mil pessoas. Então, a gente está imaginando que as pessoas que estejam, né, praticando seu esporte, as famílias que vão andar de bicicleta, de patins, caminhar, fazer, né, suas atividades, todas irão aproveitar que já estão por lá e irão até a Praça Arautos da Paz. O show tem início às 10 da manhã, mas a partir das 9 a gente já vai estar fazendo um aquecimento com música, no sentido de já ir recebendo as pessoas para que elas calmamente possam se dirigir, né, até a Praça Arautos. A gente tem um palco montado, por quê? Porque o show aéreo, a gente escolheu esse lugar numa visita técnica que a gente fez, né, com o Capitão Pereira, que é um dos coordenadores da Esquadrilha da Fumaça, porque ele dá uma visibilidade do show muito grande, né? Eles usam uma área de 7 quilômetros, onde essas aeronaves se deslocam para fazer as manobras. São 7 aeronaves, né, 7 aviões, e ali há um local que, por ter prédios, só casas, né, a gente não tem prédios, então a visibilidade é muito boa. Então a gente monta um palco, porque o capitão, ele faz toda uma locução explicando as manobras, interagindo com o público, né? Então esse palco está montado na lateralzinha da passarela, naquela passarela tradicional que leva, né, da Vital Brasil para o meio da Arautos da Paz. Então a gente tem toda aquela área, tanto a cimentada quanto o gramado, para que a gente possa atrair um público muito grande, com bastante tranquilidade. Já fizemos muitas reuniões, né? Porque eu queria só destacar que a gente fica muito feliz em poder receber esses eventos, mas eles mobilizam uma segurança, as forças de segurança, mas também uma segurança, um plano de segurança que está envolvido ambulâncias, bombeiro, o Grupo Águia, Polícia Militar, Guarda Municipal, né? Então a gente tem toda uma preocupação para que todo mundo que vá lá tenha toda a segurança, e isso também faz parte de uma das exigências da própria Esquadrilha da Fumaça. Então a gente está muito feliz em receber, e eu tenho certeza que a gente vai ter um público muito grande. Nossa única ressalva é lembrar que nessa época a gente tem as festas juninas, mas é proibido soltar balão, e a gente também, por conta do deslocamento dessas aeronaves,
tem toda uma área que é autorizado pela Força Aérea, né, onde não pode transitar nenhum tipo de outra aeronave, mesmo drones, esse tipo de coisa, por conta de segurança. Então, isso tudo já é providenciado pela Força Aérea, né, porque a Esquadrilha da Fumaça está ligada à Força Aérea, então isso tudo já é providenciado e a gente cuida da segurança, da tranquilidade e para que seja um lindo show aéreo para a nossa população, de presente para o aniversário de Campinas. Antes de passar para o Thiago Prudente, a senhora destacou a mobilização de viaturas, ambulância, mas no domingo também teremos em Campinas o derby, o jogo entre Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro. O jogo vai ser às 6h30 da noite, há um intervalo longo entre as duas grandes festividades aqui da cidade no próximo domingo, mas foi colocado também em pauta o fato de já ser necessário também um deslocamento de grandes equipes da INDEC, da Prefeitura, da Guarda Municipal, da Polícia Militar para o derby. Isso também foi discutido antes de fechar a data e o horário, além do próprio local, secretária? Olha, na verdade, a gente tem um planejamento, na verdade, o mais importante dessa decisão foi o horário. Esse dia, eu queria ressaltar e até informar, né, ao público que esse é um dia muito diferenciado em Campinas. Dia 30, a gente recebe também a parada do orgulho LGBT, que é a segunda maior parada do estado, só perdendo para a capital de São Paulo. Então, a gente também quer aproveitar, essa é uma parada que atrai um público não só da cidade, né, ligado à comunidade LGBT, mas também de todas as cidades do interior. Então, a gente tem das 11h30 da manhã até as 10 da noite, um outro esquema de segurança, porque a parada ela sai ali da Campos Sales, esquina com a Francisco Glicério, faz todo um deslocamento, então a gente recomenda que quem puder evitar essa região central a partir desse horário das 11h30, meio-dia, é muito importante. E aí sim, aí a gente tem um outro esquema para o final de tarde, né? Então ele não coincide com a questão do show aéreo, mas sim ele coincide com a questão da parada LGBT, mas isso tudo mapeado por todas as forças. A gente teve uma reunião no 8º Batalhão que representa as áreas do cartódromo, que tem uma corrida às 7 da manhã, depois a Arautos da Paz, que tem o show aéreo, depois a parada LGBT, que é no centro da cidade, por fim o derby, né? Esses eventos todos estão acontecendo no mesmo dia. E até comentar que a gente ainda tem 2 outros eventos muito grandes na cidade, que é uma festividade pela escola de samba que fica ali no Costa e Silva, que vai ter uma atividade do aniversário da escola, e lá na região do Satélite Íris a gente tem um arraial que vai receber um show grande, né, um show nacional. Então, na verdade, é muito importante dizer que a cidade, esse dia 30, ela está mobilizada e todas as forças de segurança coordenadas para que se dê conta de todas essas atividades, e a gente faz um planejamento com bastante antecedência e conta sempre com a dedicação desses órgãos para que cada um desses eventos corra com tranquilidade, né? E principalmente para que todo mundo que se dispõe a ir aos eventos também o faça no espírito da segurança, o faça lembrando que a gente, né, também cada um dos cidadãos, de nós, cidadãos, somos responsáveis pelo bom andamento da cidade, né? A responsabilidade é das forças de segurança, mas também de cada um de nós. Então, esse dia, ele está extremamente intenso. Thiago Prudente, Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Lazer de Campinas, falando conosco sobre um domingo recheado aqui em Campinas. Thiago. Bom dia, secretária. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom saber que a cidade está com tantos eventos assim. É importante, ainda mais a cidade do tamanho de Campinas. Secretária, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, como é que vai ser essa programação do mês de julho? Vocês vão ter uma programação extensa para a comemoração do aniversário da cidade? Como é que vai ser isso? E também uma polêmica que aconteceu
E a prefeitura acabou aí, depois da festa da bexiga, determinando classificação indicativa, que os produtores culturais têm que determinar a classificação indicativa para os eventos da idade. Verdade. Como é que isso está sendo? Isso está funcionando? Os produtores culturais da cidade já estão cientes disso? Queria que a secretária também falasse na prática como é que isso está funcionando. Ah, perfeito. Não, olha, isso é um divisor de águas, né? Eu acho que a gente infelizmente aprendeu de uma forma muito dura, né, para nós, porque a questão da classificação indicativa, ela está prevista num manual do Ministério da Justiça, e independente do município legislar sobre isso, né? Então, assim, todos os produtores, independente do município ter uma regulação sobre isso, já era previsto uma lei federal numa cartilha do Ministério da Justiça, onde ele estabelece essas regras. Mas eu acho que o aprendizado que surtiu a partir dessa oportunidade foi muito duro para nós, né? Porque a Secretaria, ao apoiar eventos, e a gente apoia eventos na cidade toda, de todas as áreas e todas as políticas, sem tentar fazer uma censura prévia, mas nesse caso se mostrou importante que a gente, então, regulasse isso de forma mais clara no município. Então, hoje a gente estabeleceu algumas regras. Além do indicativo da faixa etária, né? Porque quando você leva eventos para uma praça pública, supostamente o conteúdo apresentado, ele tem que estar amplamente divulgado para que público ele se destina. Mas habitualmente, quando você leva uma praça pública, você está falando de atrações e de coisas que tem mais uma área livre, né? Porque você vai ter circulação. E toda vez que não for isso, você tem que estar demonstrando e alertando a pessoa antes que ela chegue na área determinada, né? Porque daí ela decide se ela vai ou não assistir ou se expor a algum conteúdo que ela entende que não é próprio para a idade e tudo mais, né? Inclusive, no caso, monitorado pelos pais. Então, isso foi muito importante, porque apesar de haver a lei federal, a gente percebe que a gente precisa criar processos internos. A outra coisa que hoje, e esse aprendizado foi, como eu disse, sempre muito duro, porque ele vem de um aprendizado quando já ocorreu o problema. A gente tem na cidade muitos apoios da prefeitura, e seja ela por recursos próprios ou por recursos de emendas impositivas, a gente apoia muitos eventos, a gente apoia evento na comunidade, desde uma quermesse, uma associação de bairro, eventos ligados a pautas específicas, carros antigos, população indígena, então a gente tem de tudo. E aí, quando a gente apoia com estrutura, a responsabilidade do conteúdo sempre é do produtor que está protocolando aquele evento na prefeitura. E assim como a gente não pede informação para uma quermesse, o que ela vai fazer, se ela vai fazer um bingo, né? Eu estou apoiando com uma estrutura de sonorização. Habitualmente, a gente nunca fez essas perguntas, né? Mas quando se trata de coisas mais específicas, que possam gerar risco, a gente passa, então, hoje a ter essa preocupação de dizer ao produtor, é sua responsabilidade civil e criminal, então ele assina um termo com a secretaria, onde ele está ciente de que todo o conteúdo tem que ser apropriado para o local. Se ele está usando uma praça pública, ele também tem que cuidar da conservação do espaço, ele tem que ser preocupado em tirar o alvará do evento. Então, hoje, a gente se preocupou em regular essa relação com a cidade, com os produtores e principalmente para preservar as pessoas, né? Então, eu acho que hoje a nossa preocupação foi, vamos deixar claro para todo mundo que quer o apoio da prefeitura, a parceria da prefeitura e também dos vereadores, de que recairá responsabilidade sobre cada um desses produtores que estiver na cidade, né? Usando do espaço público, então isso eu acho que foi a nossa maior preocupação, e eu tenho certeza que Campinas não será a mesma, ou pelo menos a relação não será a mesma depois dessa ocorrência, porque ela trouxe marcas de quebra de confiança, né? Quando você
ao apoiar um evento, entende que aquele conteúdo não foi adequado, e esse foi um conteúdo que chocou a muitas pessoas, né? E eu digo, inclusive, da própria comunidade, né? Era um evento voltado para a comunidade LGBT, mas muitas pessoas nos procuraram dizendo, nós não concordamos com isso que aconteceu. Então, a gente não pode dizer que toda vez que vai ter um evento da comunidade LGBT, a gente vai poder ver, a gente teria perigo de ver cenas que não sejam adequadas. Então, é sempre importante a gente regular as relações, e aí eu acho que eu espero ter respondido adequadamente às dúvidas, esse questionamento que eu acho que foi bem apropriado para o que a gente viveu. 10h50, a secretária de Cultura e Lazer, Alexandre Caprioli, destacou agora há pouco também outros eventos, só para a gente ilustrar. O evento no Satélite Íris é o Arraiá da cidade, o Arraiá do Satélite Íris, que no próximo domingo terá dois shows que vão certamente atrair muito público. A dupla sertaneja Altair e Alexandre e o grupo Barões da Pisadinha. E o evento ligado à escola de samba da Vila Costa e Silva é da tradicionalíssima Estrela d'Alva, que também vai nesse domingo se reunir. Inclusive, secretária, vai receber o Neguinho da Beija-Flor. Vai estar como convidado. Acho que já sei onde estarei no próximo domingo. Agora, havia uma expectativa... O Heitor é fã de carnaval. Fiquei pensando nisso agora. E exatamente, por isso eu vou fazer essa pergunta para a senhora. Havia uma expectativa, secretária, de que uma das atrações dos 250 anos da cidade fosse um desfile não competitivo, mas de exibição das escolas de samba de Campinas. Esse desfile vai acontecer? A gente ainda não tem uma data determinada para ele. Por quê? Porque para que ele aconteça, existe sim a necessidade de uma estrutura, né? E a gente vem se reunindo, já fez algumas reuniões, inclusive pela frente parlamentar, da volta das escolas de samba, que é liderada na Câmara Municipal, e inclusive com a Liga, com a Liesca, né, a gente tem feito várias reuniões. Existia uma expectativa de ser em julho, mas o que acontece é que às vezes o tempo de maturação das escolas para se prepararem, mesmo que seja para um desfile não competitivo, ou seja, para que a gente tenha carros alegóricos, fantasias e toda a estrutura necessária, nós estamos fazendo esse esforço, e por isso que eu disse que as festas não acabam no 14, a gente quer que o ano ainda tenha, e ainda a gente tem a expectativa de conseguir trazer essa mobilização para Campinas, que seria nas últimas agendas que nós fizemos com eles. Devemos fazer na Francisco Glicério, que sempre foi o palco tradicional das escolas, né? No sentido invertido, como é o 7 de setembro, como foi a parada de Natal, né? E que principalmente unir forças de todas as escolas por um lindo, né, espetáculo, falando dos 250 anos, aí a princípio a gente tem 7 agremiações, algumas delas já muito tradicionais, outras que surgiram até nesse período pós finalização do carnaval de escola de samba, mas que estão se organizando nas comunidades. Então devem ser 7 agremiações que participarão, e a gente espera que seja um dos atrativos. A gente só está entendendo com as próprias escolas e com a Liesca quando a gente consegue viabilizar esse processo, com o apoio da prefeitura da melhor maneira que a gente conseguir fazer, né? Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Alexandra Caprioli, secretária de Cultura e Lazer da cidade de Campinas, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Secretária, um bom dia, bom trabalho e um bom Muito domingo, obrigada. Porque acredito que a senhora vai ter uma agenda cheia nesse final de semana. É verdade. E oportunamente, no próprio dia 14, né, a gente vai fazer vários convites para a população, desde chefes Campinas, na Praça Carlos Gomes, depois um lindo concerto da Sinfônica, com convidados, tem maratona. Então, eu acho que assim, a gente vai tendo a cada dia bastante coisa para convidar os campineiros para prestigiar. Agora, 10h54, agradecendo a secretária Alexandre Caprioli conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Os nossos ouvintes participando conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, 971021493. Agradecendo aqui ao Biratã Maia Júnior, que trouxe a lembrança também de que
A escola tradicionalíssima da Vila Costa e Silva é a Estrela d'Alva. O Biratã é dos meus, viu, Thiago Prudente? Neguinho da Beija-Flor em Campinas, domingo. Eu ainda tô só esperando para ver a escala do derby. Se não tiver no derby, meu amigo, já sabe onde me encontrar no domingo, viu? Mas vale, é um baita show. Já acompanhei um show dele. Vale muito, muito a pena mesmo, Heitor Fredo. A participação aqui também do nosso ouvinte, trazendo a opinião sobre os assuntos que nós trouxemos até aqui na programação. Falamos sobre o recesso parlamentar, sobre a sessão da Câmara que ontem aprovou o projeto do vereador Nelson Osseri, que fala a respeito da internação compulsória. E também trouxemos as críticas feitas pela vereadora de oposição do Partido dos Trabalhadores, Guida Calisto, que dizia que o PSDB morreu por conta da proximidade com as pautas do que ela chama de extrema-direita. Muitas delas de fato são. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, escreve pra gente dizendo que atualmente o PSDB está sem identidade. Até João Dória, que representava um novo modelo de governar, deixou o partido. Sobre o recesso parlamentar, o Adriano Vermelho escreve que, sem contar os crimes tipificados, essa é uma das maiores excrescências na condução política, principalmente do legislativo brasileiro. Mas que vergonha! E mais do que ser uma vergonha, é uma indecência, uma imoralidade se ausentar tantas vezes num país que vive na corda bamba, uma crise atrás da outra, precisando conter gastos, investir mais e investir melhor, e nossos representantes diretos, eleitos pelo povo, simplesmente carregando as nossas expectativas e confiança, mas abandonando todas as discussões, abandonando debates para eventos como Carnaval, Festa Junina, Páscoa, Natal, Ano Novo e, pasmem, até para reuniões e simpósios em resorts paradisíacos, até em outros países como Portugal, por exemplo. Mas na opinião do Adriano, é ainda pior porque na grande maioria das vezes usam recursos públicos, recursos do erário. É tão difícil acreditar que veremos esse país longe desses abutres, mas a esperança eles não vão conseguir tirar de mim. O sempre inspirado Adriano Vermelho participando conosco neste Manhã Bandeirantes, Thiago Prudente. O Adriano tocou num ponto que é interessante, né? Que é o recesso parlamentar, né? E eu acho muito engraçado isso, porque quando se coloca na Câmara, ou no Congresso Nacional, ou em qualquer casa legislativa pelo país, a discussão sobre a redução de jornada, que a redução é da 6x1 pela 5x2, né? Para que o trabalhador tenha garantido mais um dia de folga, tem deputado que pula 3 metros de altura, né? Fala que isso é um absurdo. Mas para os nossos nobres parlamentares, aí pode ter 2 recessos pelo ano, quase 60 dias de férias, aí não tem problema, né, Heitor Fredo? Ah, não, aí a lei é outra. Tem mensagem de áudio chegando também, que o nosso ouvinte traz a opinião aqui nesta manhã. Bom dia, amigos. Bom dia. Estou aqui sintonizado. Muito obrigado. FM 85.7. Que honra. Rádio Bandeirantes, a nossa rádio. A rádio do povo de Campinas. Gostaria que você fizesse uma pergunta aí para a secretária, se que essa não é pauta. Meu nome é Roberto Luiz Giandoso. Eu sou o presidente do Clube dos Cavaleiros de Campinas. Gostaria de saber o que a secretária Caprioli, que veio de uma família de imigrantes italianos, que sabe que Campinas foi colonizada no lombo de um cavalo, o que ela acha do rodeio para Campinas e da Feira Agropecuária Industrial de Campinas. Muito obrigado. Bom dia, Bandeirantes. Muito bom dia, Roberto. Infelizmente nós só reproduzimos a mensagem depois, mas vamos voltar sim a esse assunto. Vamos ter a oportunidade num novo encontro com a secretária de Turismo. Vamos falar sobre esse assunto. Pode ter certeza que é um assunto que inclusive já gerou discussão na Câmara Municipal, já gerou projeto de lei e que casa muito com essas discussões que nós falamos aqui na região de Campinas, na necessidade da cultura de Campinas ter mais força. O Marcos Silva Bedin dizendo que, por falar em Esquadrilha da Fumaça, estamos gargalhando com todas as pautas ganhando gargalhando.
Olha eu aqui, misturando as coisas. Estamos ganhando todas as pautas conservadoras do Congresso, dos deputados e do Senado. O Marco Silva Bedin se apresenta como alguém de esquerda, então estamos ganhando porque ele entende que as pautas que a direita propõe não estão sendo levadas adiante, porque no Supremo Tribunal Federal, como ele tinha falado há algum tempo, quer dizer, os bolsonaristas ganham, mas não levam. Então ganham na Câmara, ganham no Senado, mas pedem no STF. Alguns projetos deles são inconstitucionais. Outros já estão na Constituição e não podem ser mudados. Então ele entende aqui, o Marco Silva, que muitas das propostas que geram polêmica, na verdade, não alimentam nada além das questões ideológicas. Muito obrigado ao Marco Silva Bedin pela participação. Posso fazer uma provocação? Diga. Eles ganham, mas não levam na prática, porque os projetos são inconstitucionais. Mas será, Heitor Fredo, que eles não ganham junto com a sua base eleitoral? Vamos sentir o termômetro já nessa eleição de outubro. Mas muitos, com certeza, saem fortalecidos a cada discurso que, se boa parte da sociedade olha e lamenta, e às vezes isso vale até para quando sai na pancadaria. A gente olha e fala, não é possível que virou isso. Tem muita gente que olha e fala, agora sim tem deputado lá que é macho, agora sim tem deputado lá que não fica só de conversinha. Então, sim, eles ganham eleitoralmente, eu não tenho dúvidas disso. Porque eu acho que a grande pegada dessa história, desses projetos inconstitucionais, que todo mundo sabe que vai chegar na justiça e vai cair, é isso. É essa questão. Na verdade, eles não querem realmente que o projeto entre em vigor, porque às vezes, e eu vou ser aqui, talvez as pessoas discordem, eu acho que nem os próprios deputados, Heitor Fredo, acreditam nos projetos que eles colocam para votar, ou em Câmara de Vereadores, acham que não vale a pena e nem faz sentido. Mas, como agrada uma base eleitoral e agrada um público específico, vamos colocar para votar aí. Se aprovar, aprovou. Se cair lá no STF, aproveita e ainda faça um discurso contra a justiça. E aí acaba ganhando eleitoralmente. Por isso que eu fico aqui batendo na tecla. E aí, você, eleitor, vai prestar mais atenção no que realmente interessa para o país ou vai continuar votando em candidatos que usam dessa estratégia? E tem dos dois lados, tá? Que usam essa estratégia. O Wagner Marcondes escrevendo pra gente aqui, dizendo o seguinte: Tiago, você levantou a situação da remoção dos dependentes químicos, das pessoas viciadas em drogas, e perguntou, remover para onde? Na visão do Wagner Marcondes, muito obrigado ao Wagner que está nos acompanhando desde cedo, ele pensa que a solução seria fazer um cadastramento dessas pessoas e verificar qual a cidade de origem. Feito isso, caso a própria pessoa queira retornar, dar o destino para ela. O que ele não considera certo é o que ele chama de horda de desocupados deitados pelas ruas do centro a pretexto do direito de ir e vir. Ninguém faz nada, isso ele também entende como um absurdo, e a cada dia o centro de Campinas se degradando mais e mais. A situação está em um estágio que pode pintar o centro de ouro que ninguém vai frequentá-lo. Ou se resolve essa questão de moradores de rua e viciados, ou tudo que se faz no centro vai ser um desperdício de tempo e de dinheiro. Certa vez, em uma reportagem com moradores de rua, foram perguntados esses homens em situação que estão, por que preferiam estar nas ruas de Campinas. E, segundo eles, porque Campinas é considerada entre eles como a mãe do trecho, já que aqui podem fazer o que quiserem e ninguém lhes cobra absolutamente nada, escreve o Wagner. Basta dar uma volta pelas cidades da região de Campinas e a gente não vê essa quantidade de gente em situação de rua, o que só reforça a suspeita de que são todos encaminhados para Campinas. Essa situação por si só é lamentável, mas precisa ser resolvida. Já há locais na cidade em que é altamente arriscado passar, seja durante o dia e principalmente à noite, como na imediação do viaduto Cury, por exemplo. Bom, Campinas é a metrópole que está com as cidades orbitando em volta. Então, se você for para São Paulo, há um número muito maior de moradores em situação de rua em São Paulo do que nas cidades da região metropolitana, do que em Osasco, do que em Guarulhos, do que em Taboão da Serra, enfim. Porque há uma tendência à concentração no grande centro. Mas também isso não anula o fato de que a própria Prefeitura de Campinas já está identificando
pessoas que são enviadas para cá por outros municípios. Esse cadastro, até onde eu saiba, ele já é feito. A discussão sobre mandar para a cidade de volta, e daí depende muito da pessoa, eu acredito que também já aconteça. Mas se está sendo prático ou não, a conversa é outra, porque a gente anda pelo centro e continua vendo que o cenário ele é triste e preocupante ao mesmo tempo, Thiago. É porque é extremamente complexo, né? E esse trabalho já é realizado, e não é realizado agora. A prefeitura lançou essa operação Retorno com mais intensidade, mas esse trabalho já é realizado não só por Campinas, mas por outras cidades também, para que as pessoas possam retornar. Só que é extremamente complexo, porque se você parar para conversar com muitas pessoas em situação de rua, muitas não querem retornar, né, Heitor, para suas famílias. Porque ou sofriam abusos, ou tem dependência do álcool e não quer voltar para a família. Então, é uma série de fatores, e aqui eu estou só citando 2, que são colocados. Então, é um tema extremamente complexo, porque é um tema social, é um tema de saúde mental. Então, é um trabalho em várias frentes, e que, infelizmente, o que falta hoje no país, e que eu acho que isso é mais sintomático, não sei se o Heitor concorda comigo, é a falta de um trabalho coordenado. E quando eu digo coordenado, é segurança pública, é questão da saúde e é questão também de oportunidade para essas pessoas. Enquanto não tiver um trabalho coordenado entre esses 3, esquece que a gente não vai avançar para nada. Porque hoje o trabalho de segurança pública não é focado, a gente percebe isso, não sei nem se a gente tem plano de segurança pública, para falar a verdade, não prevê esse tipo de situação. E também o cuidado que é dado aos moradores também muitas vezes enfrenta a dificuldade para conseguir reinserir eles na sociedade. Não que eles não façam parte, porque eles estão ali, mas eles são invisíveis à sociedade. Então a gente também tem esse ponto para colocar. Não é um assunto simples, não é um assunto que tem uma solução, e quando você conversa com pessoas que trabalham no dia a dia com essas pessoas, você percebe a complexidade e a dificuldade, ainda para um estado como o estado brasileiro, em que cada um puxa para um lado, a prefeitura puxa para um lado, o governo do estado puxa para o outro, a União puxa para cima, e cada um tentando fazer de um jeito, e a gente nunca vê um resultado sólido e satisfatório. Isso em qualquer lugar do Brasil. Eu não vi ainda uma cidade brasileira que conseguiu uma solução. E solução não é tirar a pessoa e jogar para a cidade vizinha. Solução é realmente conseguir recuperar e dar oportunidade para essas pessoas. Uma última mensagem ainda sobre esse assunto, depois a gente gira com a informação aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Thiago. Sobre esse negócio de internação compulsória, eu sou contra, porque para quem viu aquele documentário lá, O Holocausto Brasileiro, sabe que isso aí é uma limpeza que vão fazer na cidade, né? Então, eles querem fazer uma limpeza urbana, porque eles não conseguem achar um jeito político de poder cuidar dessas pessoas, eles querem sumir com elas do mapa, né? Então, elas querem sumir com os moradores de rua, querem sumir com os usuários de droga, sabendo que a droga é o menor problema. O problema é da onde essa droga vem, porque você não vê plantação de cocaína no centro de São Paulo, no morro, você não vê fábrica de arma em cima do morro, você não vê fábrica de arma dentro do centro de São Paulo. Então, é isso que eu tô falando. Isso aí, alguém tá ganhando dinheiro com isso aí. É porque não vai logo dar origem do problema. Deve ter muito político envolvido com tráfico de droga, com certeza tem. Quem é que não lembra lá do helicóptero do nosso amigo Aécio Neves, né? Quem é que não lembra do avião levando cocaína lá para Espanha? Então, esses caras é tudo envolvido. Então, eles querem achar um jeito fácil de ligar o problema. Não é fácil. Eles têm que ir na origem do problema. Fronteira, né? Não deixar a droga entrar. Para de ter droga aqui para você ver se os caras não vai ter que dar um jeito. Vai ter que procurar ajuda. O cara, sei lá, um mês sem usar droga. Né? Não é só prender esses traficantes de beira de rua aqui, não. Aqui tem um monte aqui no centro aqui. Quem vai lá pro Terminal Central fica até assustado. Parece que tá numa terra de ninguém. Ali na parte de trás do Terminal Central. Parece terra de zumbi ali. Mas não é por isso que a gente tem que pôr esses caras tudo internado. Né? Tem que achar um jeito. Um jeito certo de mexer. Porque daqui a pouco esses caras estão morrendo, ninguém sabe, porque esses caras são invisíveis aqui na cidade. Imagina quando eles forem internados. Né? Então eu não concordo, não. Porque isso aí é um jeito fácil de lidar com as coisas. Alexandre Centro, é isso aí. Vamos ganhar o derby domingão. Muito obrigado ao Alexandro do Centro, que... Alexandre é Ponte Pretano ou Bugrino? Eu fiquei na dúvida agora. Você tem palpite pela empolgação? Acho que é Ponte Pretano, né? Será? Sei lá. Eu não vi nenhum bugrino empolgado. Pelo menos que eu conheço, não vi nenhum. Deb, que será atração aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. No próximo domingo, 18h30, tem Guarani e Ponte Preta, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o maior clássico do interior do Brasil.
no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais informação aqui no Manhã Bandeirantes. 2 hospitais que são do mesmo grupo aqui em Campinas foram furtados nas últimas semanas em ações que foram planejadas por um prestador de serviços. Nós conversamos com o delegado que investiga esse caso. Tem 2 pessoas presas, quem furtava e quem comprava o computador. E ele fala também a respeito da segurança no local. Continue com a gente. O Manhã Bandeirantes tem muita informação da nossa região nesta quinta-feira. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A Imobiliária Campiã em Vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um estudo prevê que metade das crianças e adolescentes do Brasil entre 5 e 19 anos terá obesidade ou sobrepeso em 2035, ou seja, quase 20 milhões de pessoas dessa faixa etária, segundo o Atlas Mundial da Obesidade de 2024. A preocupação, no entanto, vai para além do peso, pois acende um sinal de alerta para as doenças metabólicas associadas a essa condição e sobre os problemas que esses jovens poderão enfrentar na vida adulta. Especialistas explicam que a falta de exercício físico na adolescência pode trazer problemas no futuro. A criança que tem obesidade e não faz nenhum tratamento vai ser um adulto obeso em 80% dos casos. De acordo com o estudo, 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. A obesidade é multifatorial, ou seja, está associada a diversas causas. Entre as principais estão os hábitos alimentares, o consumo excessivo de alimentos processados, o sedentarismo e a genética. As principais recomendações para tratar e evitar a obesidade nessa faixa etária são adequar as refeições de toda a casa e incentivar os pequenos a exercerem aquilo que fazem de melhor, que é brincar. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 13 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes. Às quintas-feiras nos despedimos mais cedo do Tiago Prudente, que tem outros compromissos dentro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas hoje a gente já precisa preparar você, ouvinte, porque nós estamos nos despedindo do Tiago Prudente aqui do Manhã Bandeirantes. Ele estará conosco amanhã ainda, mas a partir de segunda-feira, Tiago Prudente não estará conosco neste horário, com essa agenda carregada que Tiago Prudente tem, mas amanhã a gente fala mais sobre o assunto. Mas só para você, ouvinte, saber que amanhã será a última participação de Tiago neste horário da Rádio Bandeirantes, das 10 às 11h30 da manhã. Você confere as reportagens do Tiago Prudente em todos os telejornais da casa. Hoje, por exemplo, Tiago, vi a reportagem excelente que você fez para o Bora Brasil sobre o golpe, a tentativa de golpe que aconteceu ontem na Bolívia. Tiago, que é esse repórter completo, que fala de todos os assuntos.
e que no Grupo Bandeirantes de Comunicação também vai seguir com muita informação e com muita qualidade nos textos, viu, Tiago Prudente? Estaremos aí conectados, vamos nos encontrar ainda, mas amanhã a gente encerra o ciclo aqui na Rádio Bandeirantes. E eu não vou ser político, tá, gente? Eu sei que o prazo para quem trabalha em rádio e televisão termina na sexta. Candidato a vereador, Tiago? Não vou ser candidato a vereador, não, tá? É só uma coincidência, mas a gente vai estar junto, amanhã a gente fala melhor sobre isso. Deixa eu ir aqui, porque senão o pessoal vai me matar aqui da Band. Um abraço para você, Heitor, para os nossos ouvintes, mas não vou ser candidato a vereador, não, tá? Pode ficar sossegado e a gente vai se encontrando. Amanhã a gente tá junto aqui às 10h30 da manhã no Manhã Bandeirantes. Amanhã conversamos mais com Tiago Prudente, dentro da programação da Rádio Bandeirantes Campinas. 11h15 estão presos 2 homens suspeitos de participarem de um esquema de furto e receptação de computadores da Casa de Saúde do Hospital Vera Cruz, em Campinas. Segundo a Polícia Civil, a ação teve parceria junto com a Guarda Municipal, porque foram esclarecidos 3 furtos nesses 2 hospitais, que hoje são administrados pelo mesmo grupo. O repórter Everton Ramos conversou com o Dr. Sandro Jonasson, delegado titular do 11º Distrito Policial de Campinas, e ele traz mais detalhes de como foram essas investigações e do que foi falado a respeito de quem é o ladrão, quem é o receptador e como o hospital trabalhou em função dessa questão de segurança que gritou na cara dos responsáveis que há necessidade de alguma melhoria. Nós tivemos informações relativas aos fatos criminosos, tivemos apoio, inestimável apoio do setor de inteligência da Guarda Municipal de Campinas e tratativas de teor investigativo tiveram lugar. Conseguimos qualificar e identificar o autor dos furtos, um rapaz de 19 anos que prestava serviços de informática e TI dentro desses hospitais, mediante contrato terceirizado. A partir dessa informação, nós conseguimos chegar a esse indivíduo. Ele nos declinou que realmente havia furtado os equipamentos em 4 oportunidades distintas e todas as vezes teria revendido os produtos furtados numa loja de equipamentos informáticos em Hortolândia. Para lá nos dirigimos, identificamos o proprietário desse estabelecimento e, no interior do mesmo, localizamos 4 dos 7 computadores furtados. O indivíduo proprietário da loja nos afiançou que, apesar de exercer o comércio de eletrônicos e equipamentos de informática há 11 anos, nunca se preocupou em saber a procedência do que comprava e revendia. É interessante deixar claro que um dos equipamentos localizados na loja ainda ostentava uma etiqueta de identificação, inclusive com número de patrimônio, onde era possível se identificar um hospital. Esse proprietário, de uma forma totalmente dissimulada, nos afirmou que pagou pelos equipamentos 10% do valor real de mercado dos mesmos, ou seja, o valor total dos equipamentos furtados alcançava R$37 mil, ele pagou um pouco mais de R$5 mil pelos equipamentos, um pouco mais de 10%. Em virtude de tudo quanto foi vislumbrado em campo, prisão em flagrante foi decretada, prisões em flagrante foram decretadas, os 2 elementos foram presos pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e associação criminosa. Nós os encaminhamos ao Poder Judiciário e, inclusive, acabo de relatar esse inquérito com 2 pedidos de prisões preventivas. Doutor, gostaria que o senhor explicasse para a gente por que receptação qualificada, furto qualificado e associação criminosa. Receptação qualificada por conta do indivíduo exercer o comércio específico de equipamentos eletrônicos e de informática, e em virtude do ínfimo valor pago pelos equipamentos, em virtude do lapso temporal que ele exerce esse comércio, ou seja, ele tinha obrigação de saber
o que ele estava comprando e quanto isso valeria. Ao adquirir equipamentos sem as cautelas devidas, pagando um valor ínfimo, ele incorre no crime de receptação com a qualificadora. Furto qualificado porque o indivíduo responsável pelos crimes gozava de confiança dos estabelecimentos hospitalares onde atuava. E associação criminosa porque existe um vínculo nítido e indelével entre furtador e receptador, ou seja, quem furtava só revendia para quem receptava, e todas as vezes furtador e receptador tiveram tratativas comerciais, aspas. As 4 oportunidades em que os furtos aconteceram, os equipamentos foram revendidos a uma única e exclusiva pessoa. Eles deram detalhes de como funcionava essa negociação, como um chegou até o outro, doutor? O responsável pelos furtos, o criminoso furtador, nos declinou que as unidades hospitalares apresentavam uma segurança deficitária, que era muito fácil furtar. E isso despertou o interesse dele. Ele foi desligado da empresa que prestava serviços no último dia 5 de junho e, talvez por vingança, ele realizou outros 2 furtos, um no dia 19 e um no dia 20. Afirmou que passava por necessidades financeiras e que isso, aliado à facilidade da prática criminosa, o motivou. O receptador simplesmente falou que ele não via nada de errado no que ele estava fazendo e que já havia feito esse tipo de negociação, esse tipo de comercialização em outras inúmeras oportunidades. Doutor, o senhor comentou que o furtador ele foi desligado da empresa no último dia 5 e ainda assim conseguiu realizar outros 2 furtos nos dias 19 e 20. Como? Falha de segurança. Ponto. Ele foi desligado no dia 5 e, apesar disso, ele continuou tendo livre acesso aos 2 hospitais em que havia atuado. Isso é uma falha de segurança, não tem outro nome para definir. Doutor, o receptador, ele chegou a dar detalhes do valor que ele revendia essas peças? Ele não nos especificou por quanto, mas com certeza ele teria um lucro exacerbado, porque ele pagou um pouco mais de 10% do valor de mercado dos equipamentos. Se ele revendesse com 100% do lucro, ainda assim, ele teria pago pelos equipamentos muito menos do que os equipamentos realmente valeriam. Doutor, de alguma forma o hospital com certeza também deve ter entrado em contato com o senhor. Eles explicaram de que forma a ausência desses computadores, o furto desses computadores, se ele atrapalhava diretamente o atendimento lá? A representante dos hospitais se fez presente aqui à delegacia e declinou que houve, sim, prejuízos aos atendimentos médicos e a tratamentos que eram efetivados nos hospitais. Não nos detalhou, até por uma questão de respeito aos pacientes, que tipo de prejuízo. Esse é o delegado Sandro Jonasson, titular do 11º Distrito Policial de Campinas, falando a respeito desse caso que aconteceu em 2 hospitais da cidade, furto de computadores na Casa de Saúde, no Hospital Vera Cruz, equipamentos que estavam dentro do estoque. O delegado foi categórico em afirmar, em vários pontos foi categórico, né? Mas no final que uma representante do hospital esteve na delegacia dizendo que houve prejuízo no atendimento aos pacientes. O Hospital Vera Cruz, por meio de nota enviada à nossa produção, informa que o atendimento aos pacientes não foi impactado devido ao furto dos equipamentos e que os mesmos ocorreram dentro de área de estoque. Mais importante do que dizer se houve ou não o problema para o paciente, acredito que para quem foi receber o atendimento não deva ter de fato impactado, porque esses computadores estavam lá numa área que não eram computadores usados, por exemplo, para agendar consulta, para abrir o prontuário médico, eram computadores que estavam no estoque. Mas a partir do momento que há uma vítima, que o hospital é vítima e que há um prejuízo, esse dinheiro de alguma forma vai ser repassado de algum jeito, né? Então, se não diretamente, talvez indiretamente sim. Mas o depoimento foi prestado, está no boletim de ocorrência e por isso que nós dissemos a respeito desse prejuízo que foi
se não direto, indiretamente sentido no hospital. Uma outra questão que o delegado é muito enfático é que há uma falha de segurança. Nós questionamos também o hospital a respeito disso e a resposta para a nossa produção é de que a equipe está focada em abordar a assistência dada aos pacientes e essa assistência não teve prejuízos. As informações são passadas por essa nota. A nota tem apenas esse contexto mesmo de esclarecer que não houve o prejuízo no atendimento aos pacientes. Mas é importante que haja uma questão de segurança a mais a ser discutida, que é como uma pessoa conseguiu ter acesso a esse espaço se ele já não trabalhava mais, não prestava serviço para o hospital. Então isso agora é algo que, se não vier à tona numa nota, se não for um motivo de o hospital querer vir a público para esclarecer, que pelo menos as medidas internas sejam tomadas, porque isso é muito importante. Isso é o mais importante na história, é que os erros sejam percebidos, corrigidos e não se repitam daqui para frente. 11h25, uma última mensagem do nosso ouvinte que participa pelo WhatsApp, o 97102-1493. Bom dia, colegas da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Apenas para requentar o assunto aí das escolas cívico-militares, normalmente aí o argumento que é mobilizado aí pela população aí mais antiga, mais idosa, ou então pela população um pouco mais conservadora, é que as escolas vão trazer aí mais disciplinas, mais obediência, mais respeito aí aos alunos, né? Uhum. Então, mas a gente tem que tentar analisar isso, que, né, qual que é essa ideia aí de respeito, qual que é essa ideia aí de adoração dos símbolos nacionais, desse orgulho da patriota. A ideia é justamente isso, é que esse orgulho, né, que os governos aí, ditadores, tentam investir, tentam, assim, disseminar na população, é algo, assim, estratégico ali pro governo deles, porque esse orgulho aí, de certa forma, deixam aí as pessoas aí meio com um olhar turvo, com uma certa catarata no olhar, pros problemas aí do próprio governo ali, né? A gente teve um exemplo recente agora de um governo que flertou com a ditadura e que tentou promover, né, esse orgulho nacional, para que esse orgulho aí deixasse as pessoas ali meio alheias, ali as arbitrariedades que eram feitas na saúde, né? A gente teve quase 1 bilhão de mortos aqui, as arbitrariedades foram feitas aí na economia aí, levando muita gente aí pra miséria, com taxas de juros altas que beneficiam apenas a classe média e a classe rica que podem investir, né, ter condição de investir ali, fazer investimentos ali para ter um retorno com juros altos. Então a gente tem que ficar muito atento aí, muito sensível a essas qualidades aí que normalmente a gente tenta resgatar, né, com as escolas, com uma educação ali mais rígida, e isso daí a gente está a serviço aí de uma estratégia aí de governos aí, ditadores, autocráticos, que não tem aí nenhum pensamento, nenhuma afinidade aí com políticas aí para a população. É o Erivelton aqui do Jardim Aurélio. Um abraço a vocês. Muito obrigado, Erivelton, pela sua mensagem, pela sua participação. Eu tenho para mim que patriotismo, amor à pátria é amar o nosso povo, a nossa cultura, respeitar a história, respeitar os símbolos nacionais, mas não com a idolatria de quem chora ouvindo o hino nacional. Nada contra, mas eu acho que amor à pátria é amor ao nosso povo. Amor às diferentes regiões, aos diferentes sotaques, respeito às diferenças culturais. Eu acho que é assim que eu, pelo menos, tenho um amor enorme pelo nosso país, mas muito mais pelo povo do que pelos símbolos em si. Essa é a minha opinião aqui no nosso Manhã Bandeirantes, que fica por aqui. E amanhã estará de volta a partir das 10h30 da manhã, porque sexta-feira, você sabe, tem o Circuito Imobiliário com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota na sequência do Jornal Gente. 10 horas, eles chegam com o que é a informação do mundo imobiliário aqui da região e às 10h30 a gente chega com o Manhã Bandeirantes. A partir de agora, Carlos Henrique traz o noticiário esportivo dentro do Nossa Área com o timaço de Carlos Batista, com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação. Nós agradecemos a sua audiência e fazemos o convite. Continue na melhor, continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Campeonato Brasileiro 2024. Gol!
O melhor do futebol na Rádio Bandeirantes. FM 85,7. Com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção. Credibilidade. Um show de informação. E toda a vibração da torcida. Apoio. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook.